Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia. Estava aqui em minha humilde leitura diária do Evangelho e Deus me deu uma palavra que primeiramente deu muita alegria ao meu coração, muita alegria mesmo, ficou transbordando de alegria. E segunda, queimando para que eu compartilhasse essa palavra com você. Nessa palavra em Deuteronômio, capítulo 5, são apenas 2 versículos que me saltou assim, de alegria, de dizer, Deus, enfim, o povo hebreu teve uma atitude que te alegrou. Não foi por falta de provas da tua existência, do teu cuidado, que o povo era tão desobediente, não mudava a mentalidade, né? Foi a decisão de cada um de fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Eu me identifico assim com o povo hebreu. E quando eu vou ao capítulo 5, através de Moisés, Deus falou uma palavra que ele fala que se alegra, né? Agora com o temor do povo a ele. E o temor não é medo. Eu sou crente, eu sou cristã, porque senão eu vou para o inferno. Não é isso. Temor é você reconhecer quão grande é o Deus ao qual eu e você serve. Quão imenso, quanto mais a gente vai aprendendo sobre ele, eu faço assim, Jesus. Hoje quando você entra num fórum, na presença de um juiz, você não dá aquele gelinho no coração, eita, eu vou falar com o juiz. Imagina você entrar na presença do Deus dos deuses, né? Do Rei dos reis, do grande, do Criador de tudo, o onipotente, o onipresente, o onisciente. Aí você vai, peraí, diminuindo. Esse é o temor, é o reconhecimento da grandeza de Deus. Então, enfim, o povo hebreu mudou a mentalidade com relação a isso. Que essa palavra encha de alegria e de motivação a mim e a você, para que nós possamos examinar nós mesmos em que nós podemos mudar para alegrar a Deus. Deuteronômio capítulo 5, 28 e 29. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras deste povo que te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem os meus mandamentos todos os dias, para que bens lhe fossem a eles, a seus filhos para sempre. Meus irmãos, quem está falando isso é Moisés, transmitindo o que Deus disse a ele. Porque eles preferiram que Moisés fizesse isso, continuasse sendo o porta-voz de Deus, por temor a Deus, por reconhecimento à grandeza de Deus. Eles preferiram que Moisés continuasse sendo o portador, né, da vontade de Deus para ele. Eles reconheceram quão grande era Deus, que poderiam até ser dizimados por falar diretamente com um Deus tão grande. E essa humildade do povo perante a grandeza de Deus alegrou a Deus. E é interessante quando Deus diz, quem dera que eles tivessem um coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Por quê? Deus quer robô, quer escravo, quer o pessoal dizendo amém, amém? Não. Veja o objetivo de Deus. Por quê? Quem dera ao Senhor, né? Questionando assim, que houvesse esse temor e essa obediência. Ele responde aqui, para que bens lhe fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Meus irmãos, se meditarmos um pouco no pecado, em suas consequências, nós vemos que o nosso pecado não diminui a onipotência de Deus. Ele é Deus, ele é o mesmo que criou lá no começo, na Gênesis. Hoje ele não perece. Ele não precisa da nossa fé, não, porque minha fé em Deus vai tornando ele maior, maior, maior. Não existe. Se hoje eu resolvesse desacreditar, Deus continuaria sendo Deus. Se hoje eu resolvo crer e praticar a palavra de Deus, eu evito consequências do pecado. Porque se você meditar em cada coisa que desagrada a Deus,
traz consequências. Não é a vontade de Deus, não, é consequência. Se eu pegar uma pedra agora, jogar na vidraça, vai quebrar o vidro. Ah, foi castigo de Deus ter quebrado o vidro. Não, criatura, foi porque tu jogou a pedra na vidraça. E o que acontece? Se você meditar, tudo aquilo que Deus manda que sejamos capazes de resistir, isso vai fazer mal a nós mesmos, não vai fazer mal a Deus. Deus fica no pé da gente com a paciência que só misericórdia divina tem, porque eu sempre digo a Ele, eu não me escolheria, Deus, e eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus, porque tu me escolheste. Se eu tivesse que escolher um seguidor, uma cela, eu não escolheria Lenilda. Eu olharia assim para a realidade dela e diria, não, essa daí deixa passar, Senhor. Mas mesmo assim, Deus olhou para mim, me encontrou, porque a perdida era eu, e me escolheu. E quão foram as minhas lágrimas quando um pouco mais de consciência de Deus, eu comecei a olhar o meu passado. Ai, eu nem te servia. E vi o dedinho de Deus, a ação de Deus em tantos momentos, tantos livramentos na minha vida, na condução da minha história. Por isso que eu amo Ele, não é porque eu sou, mas porque Ele é. Tem um hino que eu amo que diz, eu sou apenas um ninguém, querendo dizer para as pessoas sobre alguém que salvou a minha vida, que é bom demais servir a Deus, mais vida eu tivesse. É muito bom ser crente, viu? É muito bom ser crente. E quando Deus deu todos os exemplos a esse povo hebreu, de quem ele era, o amor que ele tinha, o cuidado, o zelo que ele tinha por essas pessoas, ele recebia ingratidão. E a quem já recebeu a ingratidão sabe que dói. Só a graça de Deus derramada sobre nós para que possamos suportar. Eu sinto dor quando eu vejo a ingratidão do povo hebreu, porque eu me identifico com o povo hebreu. Eu digo, eita Jesus, como esse povo se parece comigo, se parece com você, não é? Mas esse mesmo Deus que se alegrou nesse tempo com esse povo hebreu, Ele é hoje. E Ele está ouvindo essas palavras. E da mesma forma que o povo hebreu mudou a mentalidade, se eu e você mudarmos essa mentalidade, quando? Agora, perante Deus. Uma mentalidade para Deus. Que tudo em nossa vida derive do nosso relacionamento primeiro com Deus. Não, mas com meu marido, com meu filho. Nosso relacionamento com Deus, da hora que a gente acorda, a gente vai dormir. E que tudo em nossa vida seja consequência do nosso primeiro relacionamento com Deus. A forma que eu me relaciono no trabalho, no tempo que eu faço parte, a forma que eu ouço de Deus o meu chamado e pratico ele aqui na terra com amor, tudo esteja ligado primeiro ao meu relacionamento com Deus. Ele diz mesmo, sem mim nada podeis fazer. E ele diz assim, pode dar até o corpo para ser queimado, se não tiver amor não serve de nada. Ou seja, que o nosso primeiro relacionamento da nossa vida, porque não somos cristãos pelo quanto conhecemos a Bíblia, porque os ateus, muitos deles são conhecedores da palavra de Deus, da Bíblia, do livro. E não são, nem creem, nem praticam a vontade de Deus. Então não é quanto você conhece, mas eu fiz teologia, eu fiz isso aqui. É quanto você vive a palavra de Deus. É quando você chega nos lugares e as pessoas sentem que tem algo diferente. Porque o conhecedor, o Deus Todo-Poderoso, ele se fez humano e andou entre a gente. E curou, e tocou leproso, e é esse Deus que eu sigo. E foi falar com os improváveis, e enxergava aqueles que ninguém enxerga. E os maiores diálogos foram com as pessoas mais improváveis que eu vi no mundo. E nessa mesma história que está aqui, os maiores conhecedores da palavra, em suma, levaram ele ao Calvário. Então não é quanto você conhece, é quanto você pratica. E eu conversando com um judeu da sinagoga, ele até me disse, Nilda, as pessoas falam, os judeus crucificaram Jesus, mas vocês também precisam lembrar que na sua comunidade, todo mundo pensa igual na sua comunidade evangélica? Eu disse, não, temos pensamentos diferentes, mesmo seguindo a mesma denominação. E ele disse, com os judeus não era diferente, quer dizer, nem todos estavam a favor do que estava sendo feito e do que foi feito, né, com relação à crucificação de Jesus, mas generalizam com o povo judeu crucificou Jesus. Eu digo, nem eu mesma gosto dessa generalização com relação ao que eu creio. Imagina os judeus também, né? Então, que hoje seja um dia de mudança de mentalidade para mim e para você, que aquele Deus que abriu o mar vermelho, sabe? Abriu o mar vermelho, fez cair maná do céu,
botou, cuidou daquele povo, zelou. Ele é o mesmo hoje. É o mesmo que está escutando essa palavra. Que deu essa palavra para mim e está dando agora para você. É o mesmo. Então, vamos nos preparar para mudar de mentalidade. Quando? Agora, nesse exato momento. Vamos ver em que nós podemos ter a nossa vida como um culto melhor a Deus, ao verdadeiro. Aonde? Ao Todo-Poderoso. Aquele que está acima de todas as coisas. Amém? Deus abençoe vocês.